E o casal brasileiro, o Ricardo Rosa e Vanessa Oliveira, eles acabaram decidindo empreender nos Estados Unidos há quase 10 anos. Eles fundaram uma marca que é conhecida como Petisco Brazuca. Tá vendo aqui do meu lado, ó? Tô com água na boca já. O investimento inicial foi de R$ 1.000 lá em 2013 e afirmaram que tiveram um faturamento, pelo menos conforme as coisas foram evoluindo, de 10 milhões, isso no ano passado. Para entender exatamente essa história, como aconteceu, eu vou conversar agora com o Ricardo, que já vai aparecer aqui do meu lado. Ricardo, eu estou vendo já alguns vídeos aqui, cara, as coxinhas são incríveis, está quase no horário da janta, pelo menos estou morrendo de fome. Me fala uma coisa, quando a gente olha para esse total, às vezes isso acaba ludibriando as pessoas, né? Mas o processo de vocês foi realmente construído passo a passo até que vocês conseguissem montar aquilo que hoje define boa parte da vida de vocês. Exato, não foi um processo fácil, mas pouco a pouco, trabalhando duro, a gente conseguiu realmente fazer o negócio acontecer. Ricardo, quando a gente olha para essa ida, tanto sua como da esposa para os Estados Unidos, inicialmente não era para ficar, tinha ali um objetivo muito específico e isso foi evoluindo. Conta para a gente um pouco desse início. Olha, a ideia inicial, quando nós decidimos migrar para os Estados Unidos, era apenas aprender o inglês, né, se preparar para as oportunidades que nós teríamos aí no Brasil. Lembrando que nessa época o Brasil havia sido aprovado para a Copa do Mundo, Olimpíadas, então a nossa ideia na época era realmente estudar o inglês, voltar e aplicar isso na prática, sabendo que quem sabe inglês tem um ganho superior a 60%, né, no salário. A ideia era aproveitar essas oportunidades aí no Brasil. Mas no final de um ano após fazer esse intercâmbio, a gente percebeu que nós tínhamos uma baita de uma oportunidade na mão e nós resolvemos aproveitar essa oportunidade e investir em um negócio. Ricardo, e onde vocês começaram a entender que peraí, eu posso fazer coxinha, eu posso fazer alguma coisa que vai dar certo? Da onde que veio esse estopim, essa sacada? Olha, a ideia, na verdade, surgiu quando a gente recebeu um convite de uma amiga, né, que estava organizando uma festa de aniversário. Ela sabia que a gente já queria empreender. E aí ela resolveu fazer esse convite e nos deu como missão levar as coxinhas para essa festa. Para surpresa dela, a gente nunca tinha feito salgadinho na vida, então a gente não sabia moldar as coxinhas. Nós resolvemos fazer ali, pegamos uns vídeos na internet, algumas receitas, moldamos e saiu tudo menos coxinha. Mas para nossa surpresa, todo mundo que participou da festa, que experimentou os nossos salgados, gostou bastante e no final muitos vieram conversar com a gente para saber se a gente fazia por encomenda. E aí essa nossa amiga já sabia que a gente queria empreender, sugeriu a ideia. Ela disse, olha, assim como nós estávamos com saudade de comer um salgadinho brasileiro e todo mundo amou, eu tenho certeza que existem outras pessoas por aí que também gostariam de provar, mas que não têm esse serviço. Eu acho que vocês deveriam investir nessa ideia. E foi aí, martelando essa ideia na cabeça, que a gente voltou para casa e resolveu fazer a lição de casa e começar um negócio. E, Ricardo, para quem nunca foi aos Estados Unidos, há uma diferença realmente muito grande entre o salgadinho que a gente faz aqui no Brasil e o que vocês encontram aí nos Estados Unidos? Olha, eu acho que a grande diferença está em alguns dos ingredientes, né? Mas graças à globalização e às opções que a gente tem hoje, muitos dos ingredientes que a gente utiliza hoje nas nossas receitas são importados diretamente do Brasil. Então, boa parte desses ingredientes, né, acredito que 70% deles são importados aí do Brasil. A gente tem alguma diferença em termos de frango ou algum outro ingrediente, a gente acaba criando algumas receitas exóticas, né, para atender o público americano. E eu acho que a diferença está nos sabores, como de espinafre, marguerita, né, inspirado na pizza. Então, a gente tem algumas opções que foram adequadas de sabor para o paladar americano, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Em termos de ingrediente, um ingrediente ou outro a gente tem que fazer uma adaptação, mas na sua grande maioria são ingredientes que a gente importa diretamente do Brasil para manter ali o sabor tradicional da coxinha. E, Ricardo, pelo que a gente está vendo nas imagens, veio a coxinha, mas também os salgados que são primos da coxinha apareceram na sequência. Vocês foram aumentando o cardápio conforme os pedidos também foram chegando ou também foi outra sacada? Peraí, está dando certo a coxinha, vamos aumentar esse cardápio. Olha, na verdade, quando nós começamos com 4 opções, né? Nós tínhamos algumas variações de salgadinhos, né? E a coxinha era a coxinha de frango. Só que com o passar do tempo nós resolvemos adaptar esse sabor e hoje nós temos uma variedade enorme de sabores de coxinhas, mas também temos croquete de mandioca, bolinho de bacalhau,
temos açaí, pão de queijo. A gente foi incrementando ali o menu de acordo com o que os nossos clientes iam pedindo. Mas hoje a gente tem outras opções também, não só a coxinha de frango. Ricardo, e para abastecer as pessoas com todas essas opções, a gente viu umas imagens ali de vocês trabalhando. Hoje você tem um local físico. Como que isso foi depois montado conforme o negócio ia ganhando mais musculatura? Olha, nós começamos em casa, numa cozinha de 3 metros quadrados. E aí dava muito trabalho de produzir, mas aos poucos a demanda ela foi aumentando. Nós mudamos para uma cozinha comercial. Aqui é bem comum, né, você ter cozinhas comerciais em que você pode alugar para produzir os salgados. Não só os salgados, mas qualquer outro tipo de produto. E em 2018 nós abrimos a nossa primeira loja, né? É uma loja fábrica e existe até hoje, é onde a gente faz a nossa produção, mas nós abrimos outras lojas. Aqui a gente tem um modelo que é um modelo híbrido, então a gente tem lojas fixas e lojas temporárias que funcionam de acordo com a demanda e a época do ano. Então nós temos lojas que só funcionam durante o inverno, lojas que funcionam só durante o verão, mas fixas nós temos 3 lojas. Ricardo, quando a gente olha, às vezes tem alguém nos assistindo nesse momento e fala, caramba, eu vou para os Estados Unidos e vou fazer algo que eu sei fazer e que talvez dê certo lá. Eu imagino que esse caminho não foi só de louros. Eu queria saber de você a burocracia para chegar nesse ponto que vocês estão nesse momento, para conseguir circular pela cidade que vocês estão, abrir também essas lojas e esses pontos que vocês conseguem oferecer o produto. Eu imagino que deva ser um processo burocrático ou nem tanto assim? Olha, em termos de burocracia, Rafael, o processo aqui nos Estados Unidos, né, em termos de abertura de empresa, gerenciar, enfim, é um processo muito mais simplificado, com menos impostos, mas eu acho que, como imigrante, o grande desafio que você tem são algumas barreiras culturais, de língua. Então, existem diversas dificuldades que você vai encontrando, obstáculos no meio do caminho, que você precisa, né, principalmente como imigrante, estando fora do seu país, longe da família, dos amigos, você precisa se superar, né, todos os dias, se motivar. Eu acho que essa é a grande dificuldade, se manter motivado, mesmo longe da família, com a saudade dos amigos. E não só isso, né? Você tem a barreira cultural, a barreira de língua, entender exatamente como o público se comunica, inclusive para poder adaptar o seu produto para aquele público. Outra coisa que a gente também encontra como dificuldade é como fazer os americanos entenderem qual é o produto que a gente vende, como que ele se comporta consumindo aquele produto. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas no dia a dia, a vida como empreendedor, ela já é um desafio por si só, né? Então a gente vive ali como altos e baixos todos os dias, né? Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, e eu acho que é a persistência, a resiliência que faz com que você consiga seguir em frente de cabeça erguida e atingir os seus objetivos. Ricardo, você e sua esposa já pararam para pensar alguma vez? Fala, caramba, por que no Brasil não deu tão certo como deu aqui nos Estados Unidos? Há uma reflexão e também uma resposta muito clara para isso? Olha, a gente para se perguntar em alguns momentos, né? Mas eu acredito que é todo um ecossistema, é realmente uma questão cultural. Existe uma valorização da mão de obra, do trabalho manual, da qualidade, inclusive do produto brasileiro, né? A gente tem aquele velho complexo de vira-lata, né? De subestimar a imagem do brasileiro, achar que só está ligado ao samba, ao futebol, e na verdade o brasileiro ele é muito bem visto como um povo criativo, um povo trabalhador, e no reflexo do que a gente vê aqui no dia a dia, nas comunidades, entre as pessoas que a gente conhece, os nossos amigos, isso reflete exatamente a realidade. Nós somos um povo que realmente trabalha duro, que é criativo, que faz as coisas acontecerem, e não tem sido diferente nos últimos anos. Ricardo, e o Brasil agora? Só para visitar? Agora vai morar para sempre aí? Olha, eu estive recentemente no Brasil, passei 40 dias, um ótimo período, mas depois de 10 anos, né, indo para o meu 11º ano vivendo aqui nos Estados Unidos, eu acredito que eu acabei construindo aqui uma nova casa. Né? Fui super bem acolhido, né? Não só eu, como a Vanessa. Nós somos muito bem acolhidos pela comunidade, pelas pessoas ao nosso redor, pelas empresas, e isso faz com que você consiga realmente ter uma vida plena aqui nos Estados Unidos. Adoro o Brasil, quero continuar visitando, tenho meus familiares lá, mas eu acho que a minha casa hoje, né, tendo a nossa empresa aqui, é os Estados Unidos, mas o Brasil, sempre que possível, a gente vai fazer uma visita.
E quando vier fazer essa visita, traz uma coxinha aqui, avisa a nossa produção, que a gente vai passar o endereço para trazer, porque a galera está aqui no estúdio, ó, salivando, igual eu, que ainda não jantei, mas vou esperar esse retorno, nem que for por 2, 3 dias, pode passar, que vai ser bem recebido aqui, você e sua coxinha e também a sua esposa. Ricardo, foi um prazer tê-lo aqui para conversar com a gente hoje à noite. Muito obrigado, Rafael. E pode deixar que na próxima visita, pelo menos uma caixinha de coxinha, eu vou levar para você e para a produção. Promessa, agora já era, vai ter que trazer. Valeu, Ricardo. Boa sorte. Obrigado.